Oi, pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre como construir um time de produto de alta performance. Então, para os founders que estão aqui, CPOs, CTOs, ou também para quem está começando em produto, como garantir, então, que você está trabalhando ou está indo trabalhar numa empresa que tem um time de alta performance. Então, começar me apresentando. Ignorem essa foto que está com o logo antigo do Gympass. A nossa head de branding visse isso, ela ia me matar. Preciso tirar uma foto nova, mas eu comecei a minha carreira, então, mais no lado de estratégia, trabalhei em consultoria, trabalhei em área de planejamento estratégico. E aí, depois de uns 4, 5 anos trabalhando com isso, eu quis fazer uma mudança de carreira e quis ir para esse mundo de tecnologia, de empreendedorismo. E aí eu fui fazer, então, um MBA nos Estados Unidos, lá em Chicago. Fiquei 2 anos lá. E aí voltei e fui trabalhar na Casec, que é um fundo de venture capital. Eles investem bastante em empresas, startups de tecnologia aqui na América Latina. Os sócios lá são founders do Mercado Livre. E algumas das empresas que eles investem, o Nubank, Creditas, Quinto Andar e o Gympass. Então, enquanto eu estava lá na Casec, que eu conheci o pessoal do Gympass, eu, inclusive, participei do processo antes da Casec na análise de investimentos. E aí, depois de 2 anos trabalhando lá como investidora, perto dessas empresas, eu fiquei com vontade de ir para o lado divertido, ir para o outro lado da mesa, e pôr a mão na massa e executar lá. E aí, então, eu fui trabalhar no Gympass e estou lá um pouquinho mais de 3 anos. E aí eu aprendi muito, então, nessa experiência lá com... Opa! Na Casec, então, com essas empresas, trabalhando com essas empresas de sucesso, e mesmo no Gympass, aprendi um pouco sobre, então, como construir, como funcionam esses times de alta performance, e aí é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. E aí, quando a gente olha essas grandes empresas de tecnologia, que são referência em produto, o que diferencia o time de produto dessas empresas? Os caras usam técnicas diferentes de discovery, eles usam metodologias diferentes para testar as hipóteses, a estrutura do time é diferente, o tamanho do time. Então, claro que todos esses fatores são importantes, para o sucesso, mas esses fatores explicam uma parte da diferença. E o principal fator que explica... Opa! Vamos ter aqui. O principal fator, que diferencia esses times de alta performance, na verdade, é o empoderamento. Então, a Ju falou um pouquinho disso, o Alex. O principal fator é times que, de fato, têm autonomia e o poder para trabalhar como um time de produto. Então, diferente, a gente vê muitas empresas que, na verdade, tem um time lá de produto que está ali para servir o negócio, quase aquele time, o famoso, de ficar tirando o pedido. E isso é bem diferente de um time de produto que, de fato, tem o empoderamento para servir o usuário. Então, claro que ajudando o negócio, funcionando como um enabler, o facilitador para o negócio, mas com o principal objetivo de servir o usuário e não de servir o próprio negócio. Então, a gente vê que esse é o principal fator de diferenciação desses times de alta performance. Então, como construir um time de alta performance? Ou como olhar quais são os fatores que você deve procurar para ver se na empresa que você vai estar, de fato, num time de alta performance de produto. E aí, a primeira coisa é garantir que tem uma missão clara e uma visão de produto muito clara. Então, isso é super importante, ter uma missão que seja grande, que seja desafiadora, quase que uma coisa louca, assim, que, nossa, é quase impossível de alcançar. E a visão de produto é o que vai dar o propósito para os times. Então, as pessoas que estão ali trabalhando, elas têm que se sentir parte de uma coisa maior. E ter essa visão clara, motivadora, já funciona também quase como um critério de seleção. Porque aí a gente garante que só vai ter ali dentro do time pessoas que realmente estão engajadas, que acreditam naquela missão e acreditam que elas podem ajudar a fazer a empresa chegar lá. E aí aqui é super importante ter um time de liderança de produto bem forte, porque é esse time que vai construir essa missão e visão de produto. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de missão, dessas empresas. Então, por exemplo, o Facebook, que tem a missão que é dar o poder para as pessoas de construírem como uma comunidade e trazer o mundo, aproximar o mundo. Ou do Google, que tem a missão de organizar todas as informações do mundo e fazer essa informação ser acessível por todo mundo. Opa!
Aqui a missão do Gympass, então, para compartilhar também com vocês. A gente tem essa missão também que é super desafiadora, que é acabar com o sedentarismo do mundo. Então, a gente ajuda os nossos clientes, né? A gente tem um modelo B2B, a gente ajuda os nossos clientes a aumentar o número de funcionários ativos no mundo. E aí, a gente sabe, né, o sedentarismo é um dos principais problemas da saúde do mundo hoje. Já foi o tabagismo lá atrás. Hoje, eu adoro essa frase, sitting is the new smoke. Então, tem um monte de estudos e análises aí que mostram o custo para as empresas, o custo para o governo do sedentarismo. Mais de 3 milhões de pessoas por ano morrem com doenças relacionadas ao sedentarismo. Então, essa é uma missão super desafiadora. E aí a nossa visão de produto, então, como que a gente ajuda o Gympass a chegar e alcançar esse objetivo? Então, o Gympass é um marketplace de 3 pontas, é uma plataforma de discovery, então a gente ajuda os nossos usuários a explorarem, a encontrarem, a gente tem lá centenas de atividades, centenas de parceiros, academias, e então a gente ajuda o nosso usuário a encontrar uma atividade para amar, que ele vai, então, se engajar e vai se manter ativo, e não vai ser aquele típico que vai, paga a mensalidade da academia e nunca vai na primeira semana e depois não volta mais. Então, a gente atua ali como um facilitador, uma plataforma para ajudar os nossos usuários a encontrarem as academias, os parceiros, e para as empresas, a gente ajuda também as empresas a terem funcionários mais ativos, mais produtivos e com um custo menor de saúde, né? Então, depois de ter essa definição, né, uma missão clara, visão de produto forte, aí é super importante o alinhamento, não só dentro do time, mas também o alinhamento com as áreas de negócio. Então, uma coisa super importante do papel dos líderes e dos gestores de produto, né, os PMs, os POs, o tempo todo, está fazendo essa evangelização de qual é a missão e qual é a visão de produto, e garantir esse alinhamento na comunicação. E isso tem que ser feito assim o tempo todo, não acaba nunca. Em todas as reuniões que faz com as áreas de negócio, nos one-on-ones com o time, durante o recrutamento, é super importante estar o tempo todo falando dessa visão de produto para garantir essa clareza de comunicação entre todo mundo e esse alinhamento. E aí é importante também tirar qualquer fricção que tenha de comunicação entre a área de produto e as demais áreas. Então, por exemplo, lá no Gympass, tinha esse estigma de que a área de produto, ninguém sabe o que a gente está fazendo. Então, a gente criou um monte de canal no Slack. Tem um canal que é para o time passar feedback, input. Tem um outro canal que é para o pessoal reportar problema, reportar bug. A gente tem um canal específico com o time de customer support, de atendimento. Então, esses times, os atendentes que estão lá na ponta, falando com o usuário no dia a dia, eles têm um monte de feedbacks interessantes para passar. Então, a gente também facilitou e criou esse canal. Então, super importante aqui o papel do time de produto de tirar essas barreiras e garantir o alinhamento no dia a dia da visão de produto. Outro fator que é super importante das pessoas no time é esse mindset de melhoria contínua. E aí aqui não é só ficar aplicando as metodologias, mas é muito mais garantir que tem pessoas que têm esse mindset de estar o tempo todo melhorando, o tempo todo aprendendo, buscando a excelência naquilo que eles estão fazendo. Aqui é super importante ter um nível de gestores de pessoas do time de produto, que esse time, essas pessoas sejam excepcionais e consigam, então, contratar e montar times que têm, de fato, esse mindset. E aí, aqui, olhando um pouquinho o lado de estrutura de time, então, o Marty Kagan fala bastante isso, e aí tenho certeza, né, leitura obrigatória aqui para todo mundo, o livro do Marty Kagan, o Inspired, e ele fala bastante isso, a importância de ter essa tríade, né, o PM, o PO, a pessoa de produto, o Product Designer e o Tech Lead. Então, essas 3 pessoas eles têm que atuar ali no dia a dia muito junto, claro, cada um com a sua expertise, puxando de um lado. Aí a gente, em geral, tem o PM puxando para ficar desenvolvendo só feature nova, o Tech Lead, que quer resolver os débitos técnicos, mas é super importante essa discussão ali entre eles, que, com isso, garante que o time, então, de fato, está indo para frente, evoluindo o produto e buscando essa melhoria contínua.
E, por último, acho que o último fator, mas é o mais importante, é garantir a confiança. Né? Então, e tem um monte de estudos, livros também que falam da importância de ter a confiança para os times de alta performance. Tem um estudo famoso do Google, que eles fizeram em 2015, com os próprios funcionários do Google, e eles avaliaram, então, qual era o principal fator diferenciador dos times de alta performance lá dentro, comparado com os outros times. E eles viram que era isso, o principal fator era o psychological trust. Então, esse ambiente de segurança entre as pessoas do time, onde elas se sintam confortáveis para ser elas mesmas, para se sentirem, né, para serem vulneráveis, para expressarem o que elas estão pensando, para questionarem os colegas de uma maneira, claro, colaborativa, né, não combatendo, mas esse é um principal fator, então, entre os membros do próprio time, mas também com as áreas da empresa. Então, tem que garantir que tem essa confiança. E um dos grandes sinais para você avaliar se você está montando, de fato, um time de alta performance ou está trabalhando num time que o time de produto é empoderado, é se esse time tem autonomia para definir os próprios objetivos. Então, hoje é super comum as empresas usarem metodologia de OKR. Então, se o time de produto tem autonomia para definir os próprios OKRs, esse é um grande sinal de que existe essa confiança com o time. Diferente de, às vezes, outras empresas onde isso vem top-down, o CEO ou o senior leadership que define quais são os objetivos de todo mundo. Então, acho que esse é um dos principais sinais e mostra se tem essa autonomia, se tem essa confiança das áreas de negócio com a área de produto. E aí, então, também, de novo, é importante ter muita transparência também para facilitar essa confiança das áreas de negócio, do CEO com o time de produto, ter essa transparência dos processos, quais são as metodologias que o time está usando, as metas. Então, por exemplo, também, de novo, lá no Gympass, nem todas as áreas compartilham os OKRs com os outros, mas lá no nosso time de desenvolvimento de produto, a gente tem aberto para todo mundo, a gente manda, as pessoas podem acessar a hora que quiser, então, do estagiário até o CEO, se ele quer saber qual é a minha meta, Maíra, qual é o meu OKR, o quanto que eu estou perto ou não de atingir, está lá disponível para qualquer pessoa. A gente faz algumas reuniões, algumas sessões também para mostrar quais são os critérios que a gente usa no dia a dia para priorização. Então, que é para não ter dúvida e para as pessoas confiarem, de fato, que a gente sabe o que a gente está fazendo com o objetivo ali de servir o nosso usuário. E aí, essa frase aqui eu gosto bastante, né, de confiança, que fala que confiança é uma função de dois fatores, né, competência e caráter. Então, até o Alex falou, confiança é uma coisa que engloba várias coisas, e eu acho que essas duas coisas são super importantes. Né? Então, competência é os skills da pessoa, as habilidades, o histórico que ela já fez, o que ela já entregou. E caráter está muito relacionado à integridade da pessoa. Quais são os motivos, as intenções daquela pessoa. E essas duas coisas são muito importantes. Então, quando vocês estiverem contratando, garantam que vocês estão trazendo para o time pessoas que têm essas duas coisas muito fortes. E essa pessoa, então, vai trazer, né, inspirar a confiança dos colegas e do time. E também vocês, né, quando estão recrutando na hora de entrevistar a empresa, entrevistem também o gestor de vocês. Vocês vão conseguir confiar nessa pessoa de fato? Então, bem importante esses dois fatores. E aí, para complementar, e para deixar claro aqui o que eu falei nos últimos pontos de liderança de produto, aqui eu estou dizendo mais especificamente as pessoas que fazem a gestão de pessoas, dos gestores, dos PMs, né, ou dos POs. Então, é super importante, então, para os founders, CEOs que estão aqui, quando forem montar, uma coisa que é super importante é investir nessa liderança, nas pessoas que vão fazer a gestão desse time, das pessoas ali de produto, porque são essas pessoas que, junto, né, com os PMs, claro, que vão criar essa visão de produto, vão criar estratégia, quais vão ser os princípios para esse time tomar as decisões de dia a dia. Sempre tem alguma coisa que tem que priorizar, fazer o prós e contras. Então, é super importante ter um time forte de liderança, porque é esse time que vai ser responsável por criar essa visão e fazer a evangelização ali no dia a dia. É esse time também, né, a liderança, que é responsável por inspirar no dia a dia, não só o próprio time de produto, mas as outras áreas. E fazer uma gestão de verdade. Então, não é também só ter o título lá de líder de produto, mas, de verdade, investir tempo no recrutamento, conhecendo bem os candidatos, fazendo um onboarding de qualidade depois que trouxe, então, para ajudar nesses primeiros dias da pessoa, estar ali perto, fazer o coaching, essa é a parte mais importante. Então, investir
investir tempo no coaching do time, no dia a dia, para garantir o desenvolvimento dos skills que aquela pessoa precisa para desempenhar o papel, fazer o one-on-one de qualidade, não é só fazer follow-up das tarefas na semana, mas, de fato, entender o que aquela pessoa precisa para se desenvolver. Aqueles 10 pontos que o Alex trouxe, super importante. Então, como meu gestor, consigo ajudar o meu time a desenvolver esses pontos nos primeiros dias. Então, ter um plano de desenvolvimento claro, todas essas coisas são super importantes. E aí, para quem está, né, no outro lado, começando em produto, garanta que você tenha esse coaching, se não for do seu gestor, que seja de alguém dentro da organização, ou, às vezes, até fora, e está na mão da pessoa mesmo. Então, se não tiver isso direto do gestor, procura isso em algum lugar, que esse ponto é super importante para se desenvolver como produto. E o ponto também, o líder, ele é o responsável de garantir que o time tem essas metas claras, os objetivos, que o time tem autonomia, que é o próprio time que tem esse poder de definir como eles vão resolver os problemas que eles estão endereçando. E também é esse time de liderança que vai contratar e garantir que as pessoas que estão ali dentro têm, então, esses fatores, né, de competência e caráter, para garantir que a empresa vai confiar no dia a dia e vai dar autonomia e o empoderamento para esse time. E aí, fechando, então, para garantir times de alta performance, um ponto mais importante é garantir que esse time tem, de fato, o empowerment e a autonomia para atuar como um time de produto. E aí, para esse time ter, então, esse empoderamento, garantir uma missão clara e desafiadora e uma visão clara de produto, fazer o alinhamento e garantir o alinhamento dessa visão o tempo todo, com todo mundo, dentro e fora do time, da empresa, garantir esse mindset de melhoria contínua, todo mundo se desafiando, e essa parte da confiança, que é super importante. E aí eu fico super confortável desses pontos que estão aqui, e eu acho que, na minha experiência do Gympass, quando eu entrei lá 3 anos atrás, a gente não tinha um time de alta performance de produto, porque o time não tinha esse empoderamento. Então, a cultura da empresa não era desse jeito. E aí a gente passou por uma série de transformações, e esses foram os principais pontos que acho que a gente conseguiu mudar ou amadureceu, para hoje a gente, de fato, ter um time de produto que é empoderado, a gente define os nossos OKRs, a gente define o como a gente vai resolver, e o nosso foco principal é servir o nosso usuário, é acabar com o sedentarismo do mundo, e não ajudar o time de vendas a vender mais. É isso, pessoal. Estamos contratando também, se alguém tiver dúvida. Mas aí acho que essa mensagem, então, por último, se você está numa empresa que não tem isso, dá para fazer essa mudança. Então, acho que focar naqueles fatores, garanta que vocês, para quem está começando, né, em produto, que você está num lugar que você vai conseguir se desafiar e se desenvolver em produto, e que está num lugar e que, se não tiver, ajude a fazer essa transformação para, de fato, ter um time empoderado e de alta performance. Obrigada.